Bom dia! Será que dá pra escutar a música? Sei que ficou no seu quarto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Enquanto existir. Começando com uma musiquinha hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Comecei a terça-feira escutando Zezé de Camargo e Luciano, então vocês imaginem, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, hoje a gente vai falar sobre desequilíbrio financeiro. Trouxe um livro, óbvio. Esperar o pessoal entrar. Ontem eu fiz a live à noite, tá salva lá no feed. Bom dia, Leozinho. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Will. Bom dia, Julie. Chega, né? Chega de passar vergonha aqui no Pix. Bom, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma live. Estou muito feliz que eu estou fazendo essas lives. Ai, gente, olha, se comprometer com alguma coisa é difícil, né? Mas vamos lá. Gente, hoje eu queria trazer aqui pra vocês uma parte desse livro aqui, A Mente Acima do Dinheiro. Recomendo muitíssimo que vocês leiam esse livro. Eu já falei aqui várias vezes, né? Os livros, realmente, a leitura mudou minha vida. Mudou não só a minha vida, né? Mas a minha percepção das coisas, a percepção como eu aprendo as coisas. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho pra vocês, um único conselho seria leiam. Leiam. Se você não tem esse hábito ainda da leitura, né? Procura alguma coisa que faça sentido pra você, né? Algum assunto que você goste. Eu, apesar de trabalhar com finanças e tudo mais, eu não leio só livro de finanças, né? Porque senão aí eu fico só com essa ideia fixa, né? Eu gosto de ler outras coisas que me tragam novas ideias, que me tragam novos pensamentos, que me tragam novas formas de pensar, né? Na verdade. Então, eu não leio livro só de finanças. Mas esse aqui em específico a gente leu no nosso clube do livro há uns meses atrás. Inclusive, a minha professora entrou na reunião, foi bem legal. E hoje eu vou ler uma partezinha aqui do livro e eu vou comentar sobre isso, tá? O tema é desequilíbrio financeiro, né? Já tá aqui na live. O cérebro humano sob estresse se parece muito como uma mesa bamba. A ansiedade, o medo e a vergonha nos levam ao desequilíbrio. E o cérebro busca substâncias ou comportamentos, olha lá o comportamento de novo, ou comportamentos que possam repará-lo ou lhe trazer de volta o equilíbrio, ainda que temporariamente. Então, assim, é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, né? Quando a gente tá... O dinheiro é emocional, né? Ponto. Começou por aí. Então, se eu tô estressado, se eu tô trabalhando demais, se eu tô sem tempo, se eu tô ansioso, se eu tô triste com o meu corpo, se eu tô sob estresse, obviamente isso vai... em algum momento eu vou descontar isso nas minhas finanças. Aí ele continua. Esse estímulo para o reequilíbrio pode ser uma substância que é consumida. Ou seja, se você consome, você tem que pagar, né? Consumida como comida, nicotina, o álcool, ou pode ser o efeito neuroquímico de uma grande variedade de comportamentos humanos. Alguns dos comportamentos mais comuns nessa categoria são as compras, o trabalho, o acúmulo de coisas, o sexo e a faxina. Mas qualquer coisa pode virtualmente tornar-se uma forma de aliviarmos os sentimentos negativos. Então, eu procuro algo para aliviar aquele sentimento que eu tô tendo. Então, assim, eu tô estressado, eu tô estressado ali no meu trabalho, então eu vou num restaurante
super caro pra comer porque eu mereço porque eu trabalhei demais. Eu cheguei cansado em casa, o meu chefe, eu briguei com o meu chefe e tudo mais, eu vou comprar uma blusinha ali na Shein porque eu mereço, né? Eu passei o dia inteiro trabalhando e tudo mais. Então, assim, a gente vive colocando, por conta dos nossos sentimentos, por conta da nossa rotina ali, a gente vive colocando, a gente vive fazendo comportamentos para que alivie esse sentimento ruim que a gente tem. Aí ele continuou. Como os cérebros são diferentes, cada um de nós tem uma substância ou um comportamento particular que acreditamos ser capaz de trazer equilíbrio e conforto, e que se origina em nosso próprio DNA, assim como as nossas escolhas específicas, nossas oportunidades e desafios que enfrentamos. Então, cada pessoa... Hi, Rabia! How are you, boo? I'm so sorry, I'm speaking Portuguese, but after I will call you. Então, ele tá falando aqui, como os cérebros são diferentes, então cada pessoa tem uma forma de lidar com aquele sentimento. Cada pessoa tem uma forma de lidar com aquele sentimento em determinado comportamento. Aí ele continua. É impossível prever qual comportamento ou substância terá maior efeito restaurador para uma determinada pessoa. O cérebro busca estímulo em momentos de estresse, sobretudo quando já não acreditamos em nós mesmos. Vou falar sobre isso. E conforme o estresse aumenta ou a mesa balança mais e mais precisamos desse comportamento ou substância para restaurar o equilíbrio. Gente, esse negócio aqui de não acreditar em nós mesmos, meu Deus. Isso daqui é muito, muito, muito verdade. Então, quanto mais eu não acredito, não confio em mim, não confio na minha capacidade de fazer algo, então, nesse caso aqui, quando eu não confio na minha capacidade de cuidar do meu próprio dinheiro, de gerenciar o meu próprio dinheiro, de ter ali aquela autonomia, mais eu vou procurar comportamentos que façam com que isso se intensifique. É aquele negócio da identidade. Eu sempre falo isso também. Quando você se identifica como uma pessoa devedora, endividada e tal, você vai ser aquilo ali, porque o seu cérebro toda hora vai criar um comportamento para que você reafirme aquilo. Aí o autor continua. Embora cada um de nós tenha substâncias específicas ou comportamentos que tendemos a buscar em momentos de estresse ou ansiedade, alguns deles têm uma atração mais ampla, quase universal. Observe o seguinte estudo que foi feito por pesquisadores da Arizona State University e da Erasmus University na Holanda. Após testarem a autoestima dos alunos, pediram a eles para escreverem um ensaio sobre um destes temas, uma visita ao dentista ou a sua própria morte. Mais tarde, ofereceram a cada aluno pratos com biscoitos e também a oportunidade de escolher alguns itens de uma lista de compras. Os alunos com baixa autoestima que haviam escrito sobre suas mortes comeram mais biscoitos e escolheram mais itens da lista do que os alunos com níveis de autoestima semelhantes, mas que haviam escrito sobre a visita ao dentista. Conforme a explicação dos pesquisadores, pensamentos de morte, a própria morte ou de outra pessoa, nos deixam pouco à vontade. Aumentam nosso nível de ansiedade e tanto os biscoitos quanto os itens materiais ofereciam uma chance de fuga da consciência. Outro ponto aqui. Então, sempre que eu tô sobre nível de estresse, de ansiedade, eu vou procurar alguma coisa para fugir daquilo. Muita gente não abre a conta do banco, por exemplo, para literalmente fugir da situação. Então, eu não vendo o que tá acontecendo na minha conta do banco, em teoria, tá tudo bem, né? De alguma forma, as coisas vão acontecer, eu vou passar ali no débito, no crédito e vai dar tudo certo, né? Então, a gente tem a tendência de fugir de algo, de lutar ou fugir de algo quando a gente tá sob estresse ou ansiedade.
Então, o que essa pesquisa mostrou? Que quando as pessoas estavam falando sobre a morte, né, sobre a delas ou de outra pessoa, aquilo ali gerava estresse e ansiedade. E para aliviar aquele momento de estresse ali, eles comiam mais biscoitos. Porque era uma forma de fugir daquilo ali, de fugir daquela situação que eles estavam escrevendo, que eles estavam vivendo. Que é muito o que a gente faz quando a gente tá sob estresse, né, gente? Mulher de TPM. Mulher de TPM quer comer um docinho. Por quê? Quer fugir daquilo ali. Porque o hormônio tá ali bombando. Às vezes a gente come demais, ou bebe demais, ou compra demais pra fugir de algo que a gente tá sentindo. E dinheiro emocional, né? Vocês estão vendo. Em outras palavras, comer e gastar proporcionam distração a sentimentos inquietantes causados por aquela mesa bamba. Mas, em pouco tempo, esses efeitos perdem força e a mesa começa a balançar de novo. Na realidade, ela estará um pouco mais instável graças à culpa, à vergonha e às consequências negativas experimentadas em seguida. Olha só que louco, né? Então a gente foge de um sentimento ali que a gente tá vivendo. Então a gente come muito, ou a gente bebe muito, ou a gente compra muito, consome alguma coisa. E naquele momento ali alivia. Então, assim, quando você tá estressado e você entra lá no site da Shein, você compra e você faz, ai, que delícia comprar tal. Depois, quando vem a fatura do cartão de crédito, você sente culpa, você sente raiva, você sente vergonha, você fala assim, cara, como eu fiz isso de novo? E de novo eu tô repetindo o mesmo padrão, e de novo. Então, assim, é um looping eterno. Se a gente não tem consciência do que tá acontecendo, começa a ser um looping eterno. E aí não tem freio, é desenfreado. E a gente começa a fazer mais daquilo, porque só uma dosezinha daquela dopamina já não tá mais fazendo efeito. Tem que ser uma dose maior, e uma dose maior, uma dose maior, e uma dose maior. Entende? Apesar desses efeitos secundários, o simples fato de aqueles estímulos calmantes funcionarem, mesmo que temporariamente, acaba por criar em algumas pessoas uma compulsão incontrolável de buscá-los repetidamente. Então, o que ele tá falando aqui é que por mais que aqueles estímulos funcionem, né? Então, fazer aquela compra, ou beber aquilo, ou comer demais, funcione num determinado momento, ele acaba por criar uma compulsão por aquilo. Então, eu sempre tô procurando mais daquilo. Se torna um hábito, né? Se torna um vício, na verdade. E aí, eu sempre vou querendo mais e mais daquilo ali. Esse é o ponto central dos comportamentos viciantes e autodestrutivos. O alcoólatra, o que come ou compra por compulsão, todos eles estão fugindo de sentimentos semelhantes, cada um da maneira que lhe parece melhor. Infelizmente, o desejo por aquele prazer ou alívio passageiro pode sair rápido do controle, causando sérios problemas a longo prazo. Então, gente, o que de novo, né, é esse livro aqui, A Mente Acima do Dinheiro. Eu li uma partezinha bem pequenininha dele, mas o que eu queria trazer aqui, o desequilíbrio financeiro, ele começa de uma coisa, talvez, que possa ser pequena nesse começo. Pode ser, um estressezinho, não dormi direito, não tô comendo muito bem, não tô me exercitando, não tô estudando, eu não tô bem no meu trabalho. Então, começa com coisinhas pequenininhas. E elas vão se tornando maiores, porque quanto mais estresse, quanto mais ansiedade, quanto mais problemas você tiver naquela determinada área, mais você vai querer compensar isso de alguma forma. E você compensa isso através do consumo, através da comida, através do álcool, através de outras coisas que são autodestrutivas no longo prazo. Então, a gente precisa tomar consciência disso, urgentemente, a gente precisa tomar consciência disso, que as coisas das coisas que nós fazemos ali no dia a dia, porque meio que vira automático, né? Meio que acontece ali as coisas no automático e a gente acaba fazendo aquilo sem perceber. A gente acaba fazendo, a gente acaba entrando nesse looping todos os dias sem perceber. Então,
a trazer a consciência, né? O que tá acontecendo de fato, por que eu tô fazendo aquilo, né? Assim, entender assim, quais são os meus momentos de maior estresse? Quem que me deixa mais estressado? Tem até um exercício nesse livro no final. Bom dia, Aninha! Tem até um exercício no final desse livro que fala assim dos gatilhos, né? Quando que esses gatilhos aparecem? Quem são as pessoas que podem gerar esses gatilhos? Quais são as situações que podem gerar esses gatilhos? Né? De eu ficar sob estresse, ansiosa, estressada, e aí acabar descontando isso de alguma forma nas minhas finanças, né? Ou em compras, ou em álcool, ou em comida. Então, entender esses gatilhos, né? Quando isso acontece, para você ter um plano de ação para aquilo ali. Então, eu sei que quando eu passo na frente do shopping, no almoço, depois que eu tô estressada, eu vou comprar. Então, de repente, é bom não passar na frente do shopping. Eu sei que quando aparece uma notificação da Shein ali, eu nem penso, eu coloco um negócio no carrinho e vou comprar. Então, de repente, é melhor tirar o aplicativo da Shein. Porque quando você tá estressado, você entra direto nesse aplicativo. Então, criar barreiras para essas coisas automáticas que a gente faz com que a gente elimine esse hábito, esse vício, esse hábito que tá autodestrutivo. Então, a melhor forma, né, da gente impedir com que alguma coisa aconteça é você criar barreiras para que fique mais difícil de você acessar aquilo ali. Então, se eu sei que eu gasto muito na Amazon, eu tô falando de mim agora. Se eu sei que eu gasto muito na Amazon, eu entro lá, vejo um livro legal, tal, não sei o que lá, eu quero comprar, eu já tiro o meu cartão dali pra ser, assim, uma coisa mais difícil, né? Ter que pegar o cartão, ter que baixar o cartão virtual, colocar lá. Ou apagar o aplicativo. Então, assim, eu sei que eu vou ter que abrir o aplicativo, vou ter que... Bom dia, Fefe, bom dia, Thaísa. Eu sei que eu vou ter que abrir eu vou ter que baixar aquele aplicativo, vou ter que procurar de novo o livro, vou ter que pôr de novo cartão de crédito. Então, assim, são barreiras que eu vou criando para que eu não execute aquilo ali que tá me fazendo mal. Então, se eu sei que, por exemplo, se eu saindo do trabalho, eu tô estressada e eu provavelmente vou beber, né? Provavelmente vou parar num bar pra beber com a galera. Será que não é melhor sair um pouquinho mais tarde? Será que não é melhor não passar na frente do bar? Enfim, assim, colocar empecilhos mesmo para que eu não execute aquilo ali que tá me fazendo mal, né? Às vezes, não sair mais com as pessoas que bebem. Às vezes, a academia também. Você vê, né? Quando eu tava totalmente fora do meu peso e tava muito ansiosa, tava lá no Canadá, eu não tava conseguindo ir pra academia porque tava nevando muito. Então, assim, era 3 blusas, 2 calças, 2 meias, não sei quantas toucas e tudo mais, pra ir até a academia. Então, olha o tanto de empecilho que acontecia pra eu não ir na academia, fora os graus, né? -15. E isso tava me deixando estressada, tava me deixando ansiosa, porque eu gosto de ir na academia, eu gosto de me exercitar. Isso tava me deixando estressada. E aí, isso me deixando estressada, eu comia mais, porque eu queria aliviar aquele estresse. E aí, eu engordava mais. E aí, ficou nesse looping eterno, até assim, eu entender que aquilo ali tava me deixando ansiosa. E aí, eu resolvi acordar 4h45 da manhã e correr, porque era o único horário que eu tinha pra correr. Foi a única coisa que eu achei, assim, que eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair desse looping de ficar estressada, comer, ficar estressada, comer, ficar estressada e comer. Fora que, assim, minha saúde, né, tudo isso impactou. Então, assim, a gente tem que entender, ter consciência do que tá fazendo mal pra gente, pra que aí nós possamos mudar isso, ou criar barreiras para impedir que aquele comportamento seja de fato efetuado, ou criar facilidades para que um hábito seja incluso na nossa rotina, entende? Então, assim,
Os desequilíbrios financeiros, eles começam com pequenas coisas. Então, tomem cuidado com o ambiente que vocês vivem, com as pessoas que vocês têm por perto. Cuidado com as coisas que vocês leem, com as coisas que vocês escutam, com as coisas que vocês veem na televisão, principalmente na internet. Tudo isso, todo esse ambiente é criado para que nós tenhamos mesmo desequilíbrio financeiro, para que a gente cada vez mais queira consumir, cada vez mais nunca queira perder a oportunidade de nada, que a gente faz com que a gente queira ser igual às outras pessoas, sabe? Então, assim, tomar consciência do que é importante para nós, do que faz sentido na nossa cabeça, do que a gente quer lá na frente, né? Das nossas metas, dos nossos objetivos, vai fazer com que a gente tenha mais consciência do agora. Tá bom, eu entendi que quando eu estou estressada, quando eu tô ansiosa, eu faço isso. Como eu posso criar uma barreira para não impedir, mas assim, que fique mais difícil de eu fazer aquilo ali? Entende? Então, assim, não é simples. E assim, nossa, do dia pra noite você vai mudar. Não é assim que funciona, né? Infelizmente, não é assim que funciona. Mas a gente criar barreiras pra vícios que a gente não quer ter, fica um pouquinho mais fácil da gente tomar consciência e de, assim, não termos esses vícios, né? De gasto, ou de consumir muita coisa, ou de consumir muita comida, ou de consumir álcool, enfim. Então era isso, gente. Live de hoje sobre desequilíbrio financeiro. Muito obrigada pelas pessoas que estão respondendo a caixinha lá, que estão mandando assunto. Eu vou trazer mais coisas desse livro, que é A Mente Acima do Dinheiro. Ele fala assim, como o comportamento, como as nossas emoções, como as experiências que a gente teve, como as crenças que a gente teve, nos impactam no nosso gasto diário, né? Na nossa vida financeira. Como, por exemplo, os nossos pais, como as experiências que a gente viu dos nossos amigos, como o ambiente de trabalho. Então, assim, esse livro é muito, muito, muito legal. Não é o livro, assim, técnico, nada disso, mas ele faz você parar pra pensar, nossa, caramba, é verdade, né? Pode ser que esteja acontecendo isso comigo. Então, super indico pra quem quiser ler A Mente Acima do Dinheiro. Vou trazer mais conteúdo dele aqui nessas lives, porque eu acho que é um assunto legal pra trazer aqui. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Um grande beijo, fiquem com Deus e obrigada aí pela audiência. Mais um dia de live concluído com sucesso. Beijo, gente. Boa terça.